Mas da parte de vista do desenvolvimento, processos de desenvolvimento, na verdade, existe como exponencial de aprendizagem. A aprendizagem não existe como exponencial para o desenvolvimento. Trata-se de uma reversal dessa. Foi trata como uma psicologia do desenvolvimento norte-americano. Learning é uma conceito garantida, básica, como base para explanar todos os muitos fenômenos psicológicos. A learning não é um objeto como uma coisa. Learning é um processo mesmo. E também, learning é incluída na causa de desenvolvimento como um nome para processos de desenvolvimento. A grave tentativa como learning é possível to explain microgenetic process. Exatamente o reverso da parte das ideias originais microgenéticas. E essa não é uma única coisa nos Estados Unidos. Nos últimos 50 ou so anos, nos Estados Unidos, existe uma tendência para translação todos os momentos teóricos desenvolvimentais para termos teóricos não desenvolvimentais. Essa existe na causa de conceitos de attachment, apego. Esta existe para a causa de momentos do sistema de Piaget, orientação para descrição e diagnóstico de estágios, não para desenvolvimento entre estágios. Esta existe também na causa de Vygotsky mania americana, norte-americana, como de tentativas para medir what size is the mechanism size. Tamanho. Amplitude da zona de desenvolvimento próximo. Da ponto de vista de Vygotsky, mesmo de Vygotsky teoricamente, não é possível se analisar empiricamente. Com certeza, essa orientação aqui, criar novos métodos como testes para analisar esta measure of zona próxima de desenvolvimento. Esse é o mais interessante momento na história da psicologia de desenvolvimento na América do Norte, porque esse é claramente uma boa razão para não descobrir novas orientações desenvolvimentais, mas no caso dos Estados Unidos. Alguns momentos na sociedade, no pensamento, nos sistemas de representações sociais, no caso dos Estados Unidos, existe que local tem muitas tentativas para incluir conceitos de desenvolvimento no pensamento psicológico. Essa é uma guerra mais longa na causa dos Estados Unidos, na guerra da parte dos psicólogos de desenvolvimento, é uma guerra mental que não necessariamente tem sucesso. Porque toda essa tendência da parte de nossos colegas na Carolina do Norte para criar uma nova ciência sobre desenvolvimento, development science, é um exemplo desta guerra. Porque fala sobre development science como um nome labelo para uma tendência, porque não criamos essas cenas? Também existem alguns momentos que essa análise microgenética existe. Existe depois de esses
reportes verbais como dados é um exemplo que é iniciado na base de psicologia de Gestalt e psicologia microgenética também. Da esta tradição, desenvolveu Ziegler e Crowley. Essa é claramente uma tradição ligada com uma única universidade, Carnegie Mellon University, na Pittsburgh, não mais distribuída nos Estados Unidos, é mais forte como Herbert Simon é uma das três psicólogos que tem o prêmio de Nobel, nesta casa para a economia. Na casa de Piaget, da parte da organização Piaget, Madeleine Schroeder, que você fez na James Birch, isso puzzle solving task, e também análise clássica de relações entre grupos sociais, da Musa Tertiary, dos anos 50, 60, também é uma tradição com momentos microgenéticos. Existem alguns exemplos, não existem uma tradição mais forte na causa da psicologia norte-americana. Para um exemplo da mudança norte-americana, da mudança com orientação no processo, análise de dados verbais, mas também não existe uma análise aqui de desenvolvimento de novidade. Eu vou usar um exemplo da Robert Ziegler, deste artigo de 91. Essa é uma casa da Whitney, uma criança Whitney, 5 anos de idade. E aqui nós temos uma interessante conexão entre interesses de Ziegler e Crowley sobre processos cognitivos aritméticos e também processos de comunicação e também metacomunicação. Esses processos de comunicação e metacomunicação não é usado da parte de Ziegler, por exemplo. Essa é a minha adição nessa exemplo. Por exemplo, essa é uma how much is 2 plus 3, 3 plus 4. Essa menina de 5, 6, 7, eu acho é 6. Pesquisador, 7, ok. How did you know that? Uma pergunta mais concreta, how did you know that? Essa é a pergunta não trivial, não neutral para a causa dessa causa e também outras causas. Como você, por exemplo, você é a parking lot aqui na universidade, e uma outra pessoa pergunta como é possível você tem a explanação mais longa, e também a pessoa pergunta como você sabe. Esse é possivelmente um momento mais sensitivo para essa pessoa que já trabalha muitos minutos para explanar como é possível. Também como antropólogos na África perguntam pessoas como respostas como essa, como você sabe, a resposta é it is none of your business. Não é da sua conta. Tradução, não é da sua conta. Porque essa não é uma pergunta mais neutral. Possivelmente é neutral para menina norte-americana de 5 anos, mas essa não é clara. Por quê? Whitney, because I'm smart and I just knew it. I'm smart and I just knew it. Essa é uma boa exemplo para respostas sem sentido. I just knew.
tautological. How did you know adjustment? The pesquisador, you can tell me. I heard you counting. I heard you. Tell me how you counted. Aqui é uma introdução da parte do pesquisador, do conceito do counting. É claro que a outra parte desse artigo do Ziegler-Krauss, counting é uma método not allowed, proibido na causa desta escola. E porque não é uma surpresa para nós, como essa Whitney não tem interesse para responder nessa causa. I just knew. How did you know that? I heard you counting. I heard you. Tell me how you count. I didn't count anything. Quando counting now é proibido, claramente a menina negar essa possibilidade. Long pause. I just added numbers. Essa é a diferença dos significados da parte de duas pessoas. Pesquisador com counting, e menina com I just added numbers. This is not counting, esta não é counting, this is adding numbers. Pesquisador, can you tell me how you added numbers? No. Pesquisador, come on, we have to do this, okay. Aqui, da minha parte de vista, é um momento de metacomunicação entre pesquisador e menino. We have to do it. Seu conjunto. Você e eu, nesta situação aqui agora, da experimento, we have to do it. Help me. Okay. Whitney. Okay, in a board voice. 3, add 1 makes 4, add 1 makes 5, add 1 makes 6, add 1 makes 7, add 1 makes 8. Ok. Bom, esta é uma negociação sobre a explicação desse processo é aceitada da parte da Whitney. Mas não com muito interesse. Aqui, add 1 makes 8. Pesquisador, wait, but how did you know what 3 plus 4? 4 plus 3 was? Essa é também uma negociação de tarefa aqui agora. Come on, we have to do this. Can you tell me how you added numbers? Whitney aqui agora, com certeza, explicar how you added numbers. Não mais essa tarefa para Whitney, uma tarefa lá. Essa não é uma tarefa para how you added numbers. Aqui é possível chegar na 8 e também 9. É possível. Pesquisador insiste para tarefa original. Wait, but how did you know it was Whitney? Because I did what I just showed you. Mas com certeza, menina explicar eu tenho resposta, eu explicar como eu chegou que foi minha ação. I just used my mouse to figure it out. Essa totalmente é um exemplo da Ziegler, como você ler este artigo da Ziegler, essa é mais importante para uma pequena discurso sobre essa discurso como é possível usar essa como método diagnóstico, que estratégia essa menina usa nesta coisa. Da minha parte de vista, essa é uma ligação entre problem solving
esse momento de metacomunicação, esse momento I heard you counting, I heard you, você não é possível para você negar essa I heard you, não? E também orientação outra, just adding numbers. Todos esses é um exemplo para duas posições diferentes entre essa menina e essa pesquisadora. Nesse caso, é possível enviar ligações entre microgênese próprio, no sentido de Werner e também Zander e Krüger, e sociogênese, como nós temos interesses para análise como processos de comunicação e metacomunicação. Também aqui existe claramente momentos criativos da parte do pesquisador e da parte da criança para criar novidades. Essa é a tarefa mais simples. Essa questão aqui é não mais simples. Essa é uma estímulos como aqui para um processo microgenético que é iniciado com esse estímulo. Aqui possivelmente essa é uma final para todos os questionários e entrevistas não desenvolvimentais. Quanto é 3 das 3, 4, 7? How did you know? Aqui é uma novidade para a exponencial da parte da criança. I am smart, I just knew. Essa é uma novidade comunicativa. Essa não é uma novidade cognitiva. Essa é uma resposta como um ato de comunicação, uma resposta. Contra-argumento, com uma orientação objetiva divergente da parte do pesquisador. Vai possível aqui aceitar essa resposta da parte do pesquisador. E principalmente essa vai possível. E muitas vezes nós temos claramente essas para você aqui é uma negociação de pontos de vista divergente. I heard you counting, I heard repetição desse mais importante. Porque pesquisador repetir os dois. Tell me how you counting. Sugestão como esse exercício counting. Essa é similar como essa coisa nós temos de outra vez na entrevista da Babage, na nosso curso, no nosso seminário, também ano passado na casa do grupo laboratório. Essa é similar esta entrevista da Schroeder com Babage. Resposta: I didn't count anything, added numbers. Uma mudança de sentido da parte da criança. Novidade também. Está aqui, inicia um momento de criação de novidade, emergência de novidade na nível comunicativo e metacomunicativo. Não a nível cognitivo, como foi orientação geral para Ziegler. Porque essa não é analisada na fala do Ziegler neste artigo. Esse exemplo mais interessante, analisado somente para as estratégias cognitivas, não para as estratégias comunicativas e metacomunicativas. How do I add numbers? No. Esse é claramente um momento comunicativo aqui, negociação sobre dois orientações para objetivos diferentes, divergentes, na terminologia
the ground. Come on with me, come on, we have to do this. Uma, jump, salto, salto para nível metacomunicativo. Também depois dessa negociação, não. Essa é uma similar como a nossa tentativa na casa dessas duas crianças que tentam para brincar juntas, e a Adriana. We have to do it in a bold voice. Também minha conta final para hoje é o seguinte: na todos os casos de luz, como psicólogos norte-americanos, como Ziegler e outros, usavam métodos microgenéticos como métodos para a análise de processos cognitivos. Na verdade, conjunto com esses processos, existem momentos comunicativos e metacomunicativos no mesmo transcrito desses processos. E essa análise aqui é mais ligada com ideias de metodologia microgenética do ponto de vista de Krüger e Zander, mais como do ponto de vista de Dragons e Ziegler. Porque metodologia microgenética, no caso de psicologia cognitiva norte-americana, não mais tem orientação para todos os momentos de construção da unidade cognitiva. Como nós temos na psicologia sociocultural muita fala sobre todos os processos cognitivos interpessoais, social, primeiro pessoal, momentos cognitivos criados e também na comunicação, metacomunicação, e neste caso e outros casos como esse. É possível ter uma alternativa, psicologia de desenvolvimento cognitivo, microgenético, com alternativa para Ziegler, com orientação primeiro na processos de comunicação, metacomunicação, criar novas estratégias cognitivas, microgenéticas, para resolver este problema aritmético ou outro problema. E também como isso é possível, é um objetivo para nosso encontro na próxima semana. Muito obrigado por o heroísmo de vocês a escutar minha pobre português. Alguma questão, gente? Tá, antes de qualquer coisa, peraí, deixa eu desligar. Alguém gostaria de fazer alguma questão que a gente poderia registrar aqui? Okay. So now I see the light. Very clear. Okay, so today we will cover what is considered to be the utilization of the microgenetic methods in psychological studies. And I have decided to switch the language to English because I think 2 times to torture you with my wooden Portuguese is already masochistic enough. And I think now it is time to do the same in English. The second reason why I want to do it in English is that almost everything I'm going to say is the result of my thinking of this morning. Nothing of it existed before. And obviously it is very difficult to use another language, work on it when you are trying to express something that are very fresh, that are not completed in my own mind completely. So that's the second thing. I will try to operate with all of the endless number of overheads, which also didn't exist yesterday afternoon. So
Honestly, when I started to plan this course, I was somewhat unhappy with the idea of uniting microgenesis and sociogenesis in one title. And my own microgenesis has led to the fact that by today I am pretty happy with it, but for totally different reasons why I was not happy at the beginning. The reasons are two. First, in looking into the original authors in microgenetic thought, particularly Krüger and also Zander, one can discover very clear sociogenetic story behind the primarily microgenetic perception-based construction of methods for experimental study. So that not only was Krüger, and it was a Krüger-Zander tradition that we covered last time, developmental, which was most obvious, as we figured out last time, how it was a developmental orientation, which later was changed into non-developmental one, but also it was explicitly open to social genetic thinking. It did not, however, bring the social genetic ideas into the method that was used by the Second Leipzig School. The method used by the Second Leipzig School was clearly that of experiment, and primarily that of experiment with visual stimuli. For example, I do not remember finding any studies of the Leipzig School that would utilize acoustic stimuli, musical stimuli as basis for the microgenetic experiment. However, exactly the authors who are the origin of it were the ones who were basing their thinking on music. So they were, the origin root for their thinking was music, but then they did experiments mostly on either visual perception or maximum perception of speech sounds, but not musical sounds. Although, quite obviously, musical sounds would be even more potent for potential microgenetic analysis or use. So, the plan for today includes 4 questions originally, 3 of which can be answered and 1 of which is impossible. Number 4 is an impossible one, namely how to study values and beliefs microgenetically. I didn't know that when I planned it, but now I understand it. The first 3, however, are more or less built around the readings that you all have read for today. That's particular readings from Werner, then also the story of firewalking, and also Zada Robert's effort to talk of mesogenetic analysis. While reading it all myself, I understood that there are many gaps, many limits in those readings, which we need to cover more systematically than what you see in the readings. Let us start from the notion. Question 1. How is the emergence of meaning possible to study microgenetics? In one of the very early analyses of microgenetic kind, this comes from 1926, it's exactly the year when Zander as well as Werner unveiled the notion of actual genese or microgenesis. Martin Reimer was using extremely simple stimuli like these for the purposes of analysis of meaning. Now, this is a summary of these stimuli. Each of them were given to children, individual children one by one. So each of those would be put on a little card. The card would be given to a child being between 4 and 14
years of age. He experimented with different children. And the question is extremely simple. What is it? Now, most obvious is this that if we consider the line, and this thing is kind of an angle. But what was most interesting for Reinhold is that the children would very easily start to project specific meanings into each particular simple geometrical figure. For instance, this could be a teacher's mark put on some paper. This could be a snake, although a very straight snake. And this could be something else. So all of these would very easily bring out meaningful reflection upon simple geometrical figures for children. Remember, this is the same question, essentially, that Grabens asked last time we looked at it. Or why would people who are shown a sequence of continuously clarified figure, why would they rush to give their hypothesis when the figure is not yet clear? Why wouldn't they simply wait until the experimenter has labored sufficiently much